Olá, sejam bem-vindos à nossa masterclass, a customização em massa aplicada aos serviços. Hoje, o nosso foco é entender melhor essa estratégia, que já é muito usada na produção de bens, né, de produtos, e refletir sobre como ela pode ser adaptada e aplicada ao setor de serviços, que tem suas próprias particularidades. Então, a meta dessa aula é apresentar os conceitos de customização em massa, com ênfase na sua aplicação no setor de serviços. Então, ao final, você deverá ser capaz de diferenciar produtos e serviços customizados daqueles feitos por métodos tradicionais de produção, identificar a aplicação dessa estratégia no nosso cotidiano e reconhecer os desafios e particularidades dessa adaptação no contexto dos serviços. Vamos lá, então? Antes da gente começar a falar sobre customização em massa, é importante a gente lembrar o que são os serviços. Diferente de produtos, os serviços eles são intangíveis, tá? Ou seja, a gente não pode tocar. Eles se manifestam como processos que geram algum benefício, seja mudando um bem material, um bem imaterial ou até mesmo transformando o próprio cliente. Um bem material pode ser uma roupa que você leva para fazer uma aplicação de estampa diferenciada. Imaterial pode ser um curso personalizado que você adquiriu para você obter uma nova habilidade, algo que vai transformar ali o seu intelecto. E ou então mesmo, né, transformar o próprio cliente, a gente diria ali o exemplo dos salões de beleza, né, que transformam o visual, a aparência do cliente, né. Um dentista também pode transformar o cliente, né, transformar ali o dente, o sorriso do cliente, né. Então é um serviço também que transforma quem está adquirindo ali aquele serviço, ou outra pessoa, né. E esses serviços eles podem acontecer de diversas formas, com diferentes meios de entrega e interação, níveis diferentes de interação entre cliente e fornecedor do serviço. Essa estratégia de customização em massa vem ganhando muito espaço no mercado porque ela junta duas coisas que parecem opostas, que é a eficiência da produção em massa com a flexibilidade da personalização. Então, com isso, é possível oferecer variedade de produtos e serviços de forma eficiente com custos mais acessíveis. Um exemplo simples, hoje em dia você encontra camisetas, canecas, almofadas com o seu nome ou foto, a foto do seu pet, né? Além de serviços por assinatura que moldam ao seu uso. Então, você tem serviços ali de streaming ou de entrega de produtos que vão considerar a sua frequência de uso de um produto, ou então o seu gosto musical, e assim você vai tendo cada vez mais serviços personalizados que muitas vezes você nem percebe que eles estão tendo níveis grandes de personalização. Isso tudo é resultado da estratégia de customização em massa no nosso cotidiano. A tecnologia também tem um papel fundamental nisso. Pequenas empresas conseguem oferecer produtos e serviços personalizados usando softwares modernos, máquinas de fabricação rápida e novos métodos produtivos. Por outro lado, aplicar essa estratégia em negócios mais tradicionais exige mudanças estruturais importantes, tanto nos processos quanto no modo de pensar esses serviços. E como nós falamos ali no início, né, nós temos sempre que considerar, as especificidades do serviço. A customização, ela é sempre estudada, a sua aplicação nos serviços de forma comparativa e adaptada à sua aplicação em produtos. A maioria dos estudos se concentra na aplicação nos bens de consumo e, dessa forma, a gente procura sempre entender como é feito esse uso da customização e ajustar essa estratégia de acordo com as necessidades e capacidades da empresa que vai aplicar. Então, um restaurante aplicando vai funcionar de uma maneira, uma loja de produtos, têxteis vai aplicar de outra, e um serviço digital online vai considerar, né, a aplicação já de outra forma, né, são visões diferentes ali
para diferentes tipos de serviços. A gente tem variações maiores da forma como esses serviços podem ser entregues. Então, muitas vezes, essa aplicação nos serviços exige um contato bem maior com o cliente, né, e para poder entender melhor, o que ele precisa e formatar o nosso serviço da melhor maneira possível. Se isso não estiver bem estruturado, o resultado pode ser um serviço que não satisfaça totalmente o cliente, mesmo tendo a aplicação da customização. Por isso é essencial planejar bem os processos, tanto de produção quanto de entrega desse serviço, né? As equipes que vão estar atuando ali, seja no back office ou no front office, né? No balcão, ou nos processos internos de bastidor, e as operações no geral, para poder adaptar rapidamente as entregas às necessidades específicas desses clientes. E por que aplicar essa estratégia em serviços, já que ela é tradicionalmente bem-sucedida em produtos? Bem, o setor de serviços representa grande parte da economia e também concentra a maior taxa de empregabilidade. Então, entender como aplicar essa estratégia significa abrir mais oportunidades, melhorar a competitividade e prolongar a vida de pequenas e médias empresas que ainda estão se consolidando no mercado. Então, se você está iniciando um novo negócio, e você visa produzir, né, bens de consumo ali, você pode considerar a customização e estudar a aplicação dessa estratégia, né, na produção de bens de consumo. Você vai ter ali uma série de características e informações muito interessantes e relevantes para você considerar na sua produção. Mas se você estiver considerando trabalhar com serviços e até trazer a sua produção de bens para algo mais voltado a serviços, né, servitizar a sua produção, vale a pena você estudar a aplicação dessa estratégia em serviços. No geral, as empresas normalmente competem em 5 dimensões: preço, qualidade, flexibilidade, entrega e serviços. E a customização em massa tem potencial para oferecer vantagens competitivas em todas as dimensões, se for bem implementada. Mas e aí, como nasceu esse conceito? Bem, o conceito, né, esse termo customização em massa surgiu no livro Future Shock do Alvin Toffler em 1970. E depois foi detalhado ali em 1987 no livro Future Perfect do Stanley Davis, e trouxe a ideia de usar a tecnologia para produzir produtos e serviços feitos sob medida, com processos flexíveis e ágeis. Então, quando a gente está falando de customização em massa, a gente está falando dessa questão de produção sob medida, só que utilizando a tecnologia para que isso seja feito de uma forma um pouco mais automatizada, né? Então, mais adiante, Pine, em 1994, ampliou esse conceito. Então, a gente tem esse livro Customização Maciça, que detalha, né, essa estratégia e traz isso não só como um processo, mas uma estratégia geral que vai além da tecnologia, né? Então, ele fala que essa estratégia exige planejamento em todas as áreas da empresa: desenvolvimento, produção, marketing e distribuição. Então, a customização em massa passa a ser vista também como uma estratégia de negócios, não só de produção. Algo que era antes citado como uma estratégia voltada a processos produtivos, né, de indústria, algo já mais voltado para todas as etapas ali de desenvolvimento de um serviço e produto, né, passando por todas as etapas, todos os setores. Mas afinal, o que é customização em massa? Bem, ali seguindo a linha que o Paine trouxe, né, é o processo de produção e distribuição de produtos ou serviços personalizados, feitos em escala. Diferente da produção artesanal, aqui a gente vai falar do uso de máquinas e sistemas que permitem baixo custo por unidade, rapidez e, mesmo assim, variedade e personalização. Então, a diferença principal ali do artesanal para a produção em massa, a customização em massa, se dá a partir disso, tá? Não vai ser feito de forma única, né? A gente não vai ter produção
de cada item sendo feito ali de forma manual. A gente pode até ter alguns processos manuais, mas no geral a gente está falando de utilizar a tecnologia ao favor, máquinas e sistemas para criar algo personalizado, mas em escala, ter algum senso ali de escala. Agora a gente vai falar como funciona a customização como processo de serviço. Sampson explica que os clientes acionam a produção conforme fornecem suas especificações personalizadas. Então, a gente tem as entradas, né, que são informações que vão definir a fabricação personalizada como um processo de serviço. E essa fabricação personalizada gera muitos desafios de gestão de operações que não ocorrem na produção em massa focada na criação de estoques. Então a gente está falando em algo feito sob demanda mesmo, que gera alguns desafios ali na operação de serviços. E aí a gente pensa: "Ué, como pode ser? A gente está trabalhando com necessidades individuais, mas a gente está trabalhando também com produção em massa. Como é possível conciliar esses 2 conceitos?". Então, a resposta está na integração entre back office e front office. E ainda que as ideias customização em massa soem contraditórias, já que uma se refere a algo mais pessoal, individual, e outra algo mais padronizado, produzido em larga escala, esse conceito se vale dessa mistura de processos de produção mais automatizados, né, no back office, com estratégias de nicho e individuais no front office, tá? Então é bem isso mesmo. A gente vai trabalhar opções, né, e variedades e coleta de informações pessoais individuais na entrada ali no atendimento e no back office, nos bastidores, a produção vai ser mais automatizada e aí a gente vai trabalhar como lidar com essa produção de acordo com as variedades de entradas de serviços, né, que a gente vai ter. Então, esse modo de produção permite oferecer grande variedade de produtos e serviços a custos semelhantes à produção em massa. Então, como funciona a estratégia de produção desse negócio? Uma organização que se propõe trabalhar com a customização em massa deve apresentar variedade e capacidade de ser flexível a mudanças do mercado. Essa perspectiva pode ser aplicada como uma estratégia de produção, com foco no design de produto ou modularização de serviços, ou uma estratégia de negócios com foco na personalização da experiência do cliente, tá? Como a estratégia de negócios, a customização em massa ela permite que empresas ofereçam um atendimento mais individualizado aos seus consumidores, atendendo demandas específicas ou dando opções de escolha mais variadas para a configuração de um produto e serviço. Como estratégia de produção, possui foco na ampla oferta, sendo mais utilizada através do design de produto ou modularização de serviços. E quais são os desafios que se encontram na aplicação da customização nos serviços? Bem, as características como heterogeneidade de demandas, velocidade, variedade exigidas pelo público e competição no mercado são fatores que dificultam a sua aplicação nos serviços, bem como as dificuldades específicas do setor e as flutuações do mercado. Hoje nós podemos citar também a tecnologia, a frugacidade e a obsolescência como fatores, que exigem ali rápidas adaptações, né, ao cenário que se encontra ali a empresa. Como vimos, os serviços eles são intangíveis e muitas vezes produzidos just in time, ou seja, na hora, conforme chega a demanda. E o que pode fazer com que o cliente nem sempre perceba o quanto esse serviço foi customizado a ele. Só após produzido, o cliente vai de fato ver a sua ideia materializada. Daí vem a necessidade também de pensar em prévias, simulações, protótipos gráficos que possam ser utilizados para que o cliente possa entender o que ele vai receber, né? Ter ali alguma ideia do que ele vai receber e trazer isso mais para a realidade, para que a gente possa alinhar as expectativas, né, com o que vai ser entregue.
E o que é fundamental para customizar em massa, né? O que uma empresa precisa para customizar em massa? É preciso focar em 2 pontos: o produto ou serviço em si e o processo produtivo, ou seja, o que se entrega e como se produz o que se entrega. Ferramentas como manufatura rápida, que usam dados digitais para criar objetos sob demanda, ajudam muito nesse processo, pois permitem personalização com custos razoáveis e agilidade. Ferramentas como manufatura rápida, que usam dados digitais para criar objetos sob demanda, ajudam muito nesse processo, pois permitem a personalização com custos razoáveis e agilidade. E também a integração das necessidades do cliente no design e nos métodos adequados de produção. Então, tudo isso tem que ser considerado, você tem que ter uma visão global, né, para que você possa cada vez mais modelar o seu serviço e os seus meios de produção, para que sejam mais automatizados e que possam utilizar essa estratégia da melhor maneira possível. Uma das formas é utilizando a modularização, que a gente vai ver um pouco mais adiante. E qual é o papel da tecnologia, né? Hoje em dia a gente pode utilizar sites e aplicativos, né, para que o cliente configure a sua customização, a sua personalização e ali mesmo já veja, né, uma prévia do que ele vai obter, né, ali daquele produto, daquele serviço que ele está buscando. E também as tecnologias de manufatura rápida, né, que usam dados digitais, né, os dados que você pode estar coletando, né, desse aplicativo, do site, ou até mesmo de um atendimento de balcão, de um totem de atendimento, para criar objetos e serviços sob demanda. Ajudam muito nesse processo, pois permitem a personalização com custos razoáveis e agilidade. Além disso, também permitem liberdade criativa, o que é muito importante. Existem 2 dimensões que precisam ser consideradas ao customizar em massa: a dimensão do objeto da produção, que envolve como equilibrar a padronização e a personalização, e a dimensão do processo, que envolve como organizar as etapas para permitir a flexibilidade necessária. Na dimensão do objeto da produção, é necessário estabelecer um equilíbrio entre a customização e a padronização, baseado na relação entre os produtos e os elementos que os formam, como peças básicas, padronizadas, peças personalizadas e a customização a partir de montagem em módulos, por exemplo. Na dimensão do processo, devemos considerar a organização da produção, segmentando processos e recursos em etapas a fim de otimizar o sistema e permitir a fácil customização conforme diferentes demandas. Então, a gente está sempre falando disso, da variedade de demandas e como a gente pode otimizar cada vez mais os nossos sistemas, a nossa produção, os nossos recursos, para conseguir entregar essa customização com eficiência, com agilidade, da melhor maneira possível. Logo, nós temos fatores essenciais para se ter eficiência na aplicação dessa estratégia. O sistema deve ser modular, é necessário um sistema de informação confiável, ou seja, onde você concentra as informações desses serviços, né? Se você tem um atendimento no balcão, você faz uma ficha em papel, você preenche uma planilha, você tem um aplicativo, um sistema onde você vai guardar todas as informações necessárias para produzir esse serviço ou produto customizado. Se é um site, um aplicativo que você coleta os dados para essa customização, como isso está sendo feito, né? A gente precisa pensar nisso. A gente está trazendo ali perguntas necessárias para a gente obter as respostas necessárias para fazer essa customização. Isso é muito importante. O cliente, ele também deve estar ativamente envolvido com isso. Então, não só ali na questão da gente obter os dados, mas também etapas de confirmação, de validação são sempre muito importantes. E um fator também importante para qualquer empresa, mas aqui se faz ainda mais importante, produtos, processos e pessoas devem estar sempre bem integrados, porque aqui estamos lidando com dados variáveis. Então, qualquer diferença, qualquer
informação que pode ser deixada para trás pode fazer grande diferença no resultado. E a gente pode ter um cliente insatisfeito, a gente pode ter que refazer um serviço, um produto, e isso é algo que a gente tem que estar sempre atento. Então, a customização ela pode ocorrer em 2 tipos de serviço: baseado em conteúdo, quando gera um produto final tangível. Eu estou oferecendo um serviço que vai envolver algo material como resultado, um produto, uma blusa estampada, uma caneca, um objeto em 3D, né, físico que vai ser entregue. Ou baseado em sistema, quando o valor está no processo e na experiência. Então, a entrega de uma experiência, num hotel, né, num curso, algo nesse sentido pode ser também customizada, e o cliente vai ter ali, algo moldado às suas preferências, moldado às suas características. Então, quais são as vantagens para a empresa e para o cliente? Pelo ponto de vista da empresa, a possibilidade de praticar preços mais elevados em produtos personalizados, custo de produção reduzido, mesmo com a oferta personalizada, maior acesso a informações sobre o seu público-alvo, que te permite entender melhor o seu público, o mercado, pensar em como você pode abrir novos nichos, né? Identificação de novas demandas de mercado. E pelo ponto de vista do cliente, aquisição de produtos alinhados com as suas necessidades específicas a custos razoáveis, mesmo com a personalização. Participação ativa na cocriação do produto, promovendo ali a cocriação com o fornecedor. Então, o cliente ele vai poder dar a sua opinião ali, tá envolvido com essa criação. O nível de participação do cliente na produção é algo que a empresa pode delimitar e entender ali como vai funcionar. Pode ser algo mais amplo, pode ser algo mais restrito, pode ser a partir de escolhas de opção, como pode ter realmente uma participação mais ativa, né. E quais são as capacidades necessárias para a implantação? Um ambiente apropriado para a geração de soluções e ideias, um processo de design robusto que permita flexibilização não só do objeto, mas também dos processos conforme diferentes demandas, um suporte de navegação que permita que o cliente formule a melhor configuração para o seu produto ou serviço de forma prática, sem ter dificuldade de escolha por conta da variedade ou por falta ali de informação. Também deve haver envolvimento do cliente no processo de design, seja fornecendo inputs para a sua configuração ou escolhendo como será formatado o produto ou serviço, como a gente falou antes. Você pode, né, delimitar ali a amplitude dessa participação do cliente, mas é muito importante a participação do cliente para a customização. A capacidade de modularizar seus processos de produção e também suas opções de serviço, que é uma capacidade grande aliada para se trabalhar com personalização e obter escalabilidade. Você conseguir crescer e aumentar cada vez mais sua capacidade de produção e atendimento é algo muito interessante, muito importante. E, de uma maneira geral, uma empresa só pode ser considerada customizadora em massa se envolver o cliente na cocriação dos projetos ou utilizar o conceito de modularidade em seus produtos e serviços. Então, é bem importante considerar isso. A gente sempre vai estar falando de envolver o cliente, de modularizar, né? E é algo que a gente tem que estar sempre procurando entender como a gente pode fazer isso. Dentro ali do meu cenário, como eu posso trabalhar com isso? E acredito eu que a modularidade é algo inicial para a gente poder trabalhar com a customização, é algo base, né? A partir daí a gente pode trazer cada vez mais o cliente para próximo do nosso serviço, envolver ele cada vez mais. E agora a gente vai falar sobre as estratégias de produção combinadas. Primeiro eu vou falar um pouco sobre cada uma, para depois a gente entender como é que vai funcionar essa junção. A gente tem a estratégia de make to stock, onde a gente trabalha com a produção de componentes padronizados, né? É algo mais voltado para a produção de bens de consumo, de produtos, de componentes, né? E make to order, que é a produção sob demanda. Conforme a gente tem os pedidos,
a gente fabrica, né? Então, tanto produtos quanto serviços. E quando a gente trabalha com essas duas estratégias unidas, a gente consegue obter mais agilidade na produção customizada. Então, produtos podem ser planejados de forma modular, que vai facilitar a produção em escala e, ao mesmo tempo, permitir personalizações. Então, a gente tem ali os componentes padronizados, que vão ser estocados com antecedência, e nas etapas finais, a gente vai fazer ali o que for necessário sob demanda. A gente vai aplicar a customização em si, a gente vai montar esses componentes para obter aquele produto final customizado, utilizando ali a estratégia de make to order. Essa coexistência é especialmente útil em negócios que precisam tanto da agilidade quanto de flexibilidade, como restaurantes que já deixam insumos prontos ali para finalizar o prato conforme o gosto do cliente. Essa abordagem também facilita a gestão da cadeia de suprimentos e pode até envolver parcerias ou terceirização de partes do processo. No fim, é uma estratégia inteligente para quem quer atender rápido, sem abrir mão da personalização. Para isso, a gente também tem que considerar capacidades organizacionais essenciais, que mais do que tentar atingir um modelo ideal de personalização total, com baixo custo, o foco das empresas deve estar no desenvolvimento dessas capacidades para que tornem a customização em massa viável e eficiente. Então, essas capacidades a gente pode citar a identificar onde as necessidades dos clientes variam, que está ligado com a análise do comportamento dos clientes, a escuta ativa e ao uso de dados históricos e pesquisas de mercado, para poder entender o que realmente muda de um cliente para o outro, e isso acaba auxiliando para que a gente possa oferecer soluções sob medida com inteligência. Também a capacidade de recombinar recursos e processos existentes, então aqui entra o uso estratégico da modularização. A ideia é usar o que a empresa já tem, recursos, estrutura, etapas de produção, de forma flexível, reorganizando esses elementos para atender diferentes demandas sem começar tudo do zero. Outra capacidade é de apoiar o cliente na especificação de suas demandas. Nem sempre o cliente sabe exatamente o que ele quer, o que ele precisa. Muitas vezes ele tem dificuldade de falar e expressar realmente o que ele tem em mente. Então, por isso é essencial oferecer suporte na hora da escolha, seja por meio de um atendimento direto, materiais explicativos ou plataformas interativas que guiem o cliente na personalização do serviço ou produto. Então, é importante a gente estar sempre fazendo as perguntas corretas para a gente obter as respostas necessárias para a gente fazer essa customização, e que o cliente consiga entender e realmente passar o que ele tem em mente. Essas capacidades ajudam a transformar a complexidade da personalização em processos gerenciáveis e sustentáveis, e até escaláveis, melhorando a experiência do cliente e os resultados do negócio. Na economia atual, os consumidores não buscam apenas produtos ou serviços, eles buscam experiências, então também é importante a gente considerar isso. A personalização ganha força com isso. Ela entrega não apenas um resultado funcional, mas agrega valor simbólico e emocional àquilo que é oferecido. Então, a personalização, a customização por si só, a experiência do cliente em formatar ali aquela ideia dele, já traz, já agrega valor emocional e simbólico. Se você também procurar personalizar essa experiência, trazer ali algo que envolva os gostos pessoais do cliente, ali no que tange o ambiente, se for um ambiente físico, se for uma loja, se for um site, como esse site se adapta aos gostos daquele cliente, ao que ele precisa, para que a experiência dele de formatar o serviço dele, o produto dele, também seja algo mais próximo dele, né? Mais customizado aos gostos dele. Isso vai ser sempre muito bem-vindo. A estética, o estilo, a percepção ganham protagonismo na decisão de compra, na escolha entre um serviço e outro. A experiência
sempre vai falar mais alto. Se ela vai ser uma boa experiência, o cliente ele vai retornar, ele vai preferir estar ali, ele vai gostar de estar participando daquilo, né. Mas a gente também não pode esquecer que precisa ser uma boa experiência, independente de qualquer coisa. O cliente tem que estar satisfeito com o resultado final. Então não adianta a gente fazer um planejamento de experiência e no final o cliente não obter o resultado almejado. Então é sempre importante a gente começar pelo básico, fazer um planejamento básico e aos poucos a gente adicionar essas camadas, né, de experiências, de personalização extras, né. Ao personalizar a experiência, a empresa cria um vínculo maior com o cliente, mostra que entende e valoriza a sua individualidade. E isso eleva a percepção de valor e influencia diretamente a decisão de compra. Além disso, aspectos como estética, estilo e sensação vivida ao consumir e interagir com a marca passam a ter peso tão relevante quanto o próprio desempenho do produto. A experiência se torna parte do valor entregue. E isso é muito interessante. Quando o cliente ele gosta dessa experiência, quando ele se sente mais próximo da empresa, a partir dessa experiência individual, ele vai sempre preferir passar por aquilo novamente, né. E é isso que a gente deseja, que o cliente ele queira voltar, ele queira ter aquela experiência novamente, uma boa experiência. Essa mudança exige atenção aos detalhes, escutativa e estratégias que envolvem o cliente na construção da oferta, desde o primeiro contato até o pós-venda. Então, aqui a gente está falando da experiência completa, não só na fase inicial de formatação do produto ou serviço personalizado, mas sim até a fase final. Como ocorreu a entrega? Como o cliente está lidando com aquele produto ou serviço, como ele recebeu, como ele está fazendo uso daquilo. Aquilo foi eficaz para o dia a dia dele, né. Então o pós-venda ajuda, né, a você agregar valor no sentido de que o cliente se sente ouvido, se sente acolhido durante a experiência de uso, aí a gente não está falando da experiência do serviço, mas a experiência de uso do que ele recebeu. E também você coleta dados sobre como o cliente está utilizando aquilo, e aí você pode melhorar o seu produto, o seu serviço, a sua entrega, e isso é muito legal. Então, o que podemos concluir sobre a aplicação da customização em massa nos serviços? Primeiro, ela necessita da adaptação contínua, a diversidade de demandas em serviços customizados exige adaptações constantes. A modularização facilita tanto a customização quanto a gestão da produção, permite formar unidades processuais e independentes flexíveis. A padronização cria padrões de solicitações e ajuda a tornar esses processos mais eficientes, desde que haja dados quantitativos para se embasar, né? E aí, pós-venda, como a gente falou ainda agora, auxilia nisso também. A terceirização estratégica otimiza o sistema de serviços e é útil na produção de componentes ou insumos que podem ser estocados. Grandes variações nas entradas dos serviços dificultam a adaptação das operações e das equipes, o que pode causar atrasos e ineficiências. Então, é algo que a gente precisa ter atenção. E para isso a gente pode contar com ferramentas de suporte e até desenvolver ferramentas adaptadas às particularidades para lidar melhor com essa grande variedade de demandas, né, de acordo ali com o nosso contexto específico. A observação de diferentes modelos de negócio inspiram a gente a criar novas soluções, sejam eles customizados ou não, a gente sempre pode agregar mais ao nosso, observando o que funciona, o que não funciona, do que a gente tem ao nosso redor, né. E por fim, a utilização de recursos do design para a criação de ferramentas de suporte pode contribuir para que novas perspectivas quanto a modelos de negócio possam ser vislumbradas, ampliando o campo de estudo, né, da customização, dos serviços e aquecendo o mercado. Então a gente fecha aqui a nossa masterclass sobre customização em massa aplicada nos serviços. A gente viu um pouco do que é isso, da definição, do conceito, das vantagens, e num segundo momento a gente
vai falar um pouco sobre isso em casos mais específicos. Espero você na nossa próxima masterclass. Tchau, tchau.